Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo DAP Engenharia. Estamos na nossa terça técnica e o assunto de hoje é instrumentação. Vamos lá? Bom pessoal, vamos iniciar uma série na terça técnica falando de instrumentação. Instrumentação é a ciência que estuda, tá? O controle aí, registro, né? E transmissão de variáveis, tá? Então, o que acontece muito, né, na instrumentação, na verdade ela é muito utilizada em alguns processos químicos, tá? Processos químicos onde eu tenho aí fluidos e tudo mais. Eu utilizo também, hoje, né, na atualidade, a instrumentação já está sendo utilizada também aí para grãos, né? No agronegócio, aqueles silos imensos, tem todo um controle ali, né? Um controle de variáveis ali com instrumentação. Então, qual que é o funcionamento, né? Qual que é a lógica aí da instrumentação? Eu vou ter sempre, pessoal, aqui no canal tem conteúdo sobre controle de malha aberta e controle de malha fechada, mas nós iremos revisar esse conteúdo, tá legal? Então, é feito um controle, tá? E para ser feito esse controle, a instrumentação utiliza de instrumentos ao longo aí da malha, tá? A malha pode ser uma tubulação, né? Pode ser uma tubulação de um fluido gasoso, de um fluido líquido, pode ser de um sólido, tá bom? Né? Uma tubulação aí. Então, uma malha, né? Então, essa malha, ela vai ter instalado nela alguns elementos. Os elementos principais, tá, gente? Os elementos principais são os elementos de sinal, tá? Então, eu tenho um sensor que ele monitora ali alguma variável. Quais variáveis que eu tenho aí que eu posso monitorar, que eu posso ter o sensor? Eu posso ter controle de fluxo, eu posso ter controle de nível, tá? Eu posso ter controle, né? O fluxo e vazão é a mesma coisa, mas eu posso ter controle de pressão, tá? Eu posso ter controle de temperatura, tá? São um conjunto, né, de variáveis aí que eu posso controlar, tá? E para controlar eu tenho que ter, né, um modelo, seja ele malha aberta ou malha fechada, mas industrialmente falando, a maior parte é em malha fechada. O que é isso? Eu tenho um sensor, esse sensor manda um sinal para um controlador, tá? Esse controlador, ele tem uma lógica de comparação dentro dele, que eu tenho um setup, que eu tenho um feedback lá, uma variável de controle que o operador colocou, tá? Então eu tenho esse valor, né, de controle, certo? É a minha variável de controle, tem um valor de controle, que é o set point, tá? Aí eu tenho esse set, que o operador, tá? O operador ali, que ele trabalha com instrumentação, ele vai fazer um setup na máquina e vai colocar o valor de set point. É o valor que ele quer que aquela variável, né, fique oscilando e tenha o controle em cima daquele valor padrão. Esse é o set point. O sensor mede, manda para o controlador faz uma comparação com o set point, volta para o controlador analisa isso. O que ele faz? Ele manda um elemento de sinal, tá? De controle para o atuador, né? O que pode ser o atuador? O atuador pode ser um motor, pode ser uma válvula, pode ser vários, né? Pode ser uma resistência, um resistor de aquecimento, tá? É o atuador vai fazer ali, né? O que o controlador pede. Por exemplo, eu tenho um desvio padrão lá de 2 graus, estou controlando temperatura. Então eu medi a minha variável de controle e a temperatura lá, ela está com 47 graus e era para estar com 40. Poxa vida, está muito fora. Então o que eu faço? Comparei com o meu set point lá, estou muito fora, eu corto, eu mando, né? Na verdade eu vou mandar um sinal para o atuador. Eu vou cortar a energia, o contator, o relé de estado sólido, eu vou tirar a energia elétrica da resistência, para quê? Para ela chegar na temperatura. E isso, né, vai fazendo a varredura, vai sendo um ciclo em malha fechada, contínuo. Como que eu consigo alterar essa variável, Dario? Por meio do operador que ele altera o set point. Se eu quero agora controlar não mais com 40 graus, eu quero controlar com 30 graus, né? Aí eu vou lá
e altero o set point. Se eu quero com 50, eu vou lá, altero o set point, tá? Eu tenho que ver o meu range de trabalho de tanto até tanto quanto que eu posso trabalhar com essa escala de temperatura, tá legal? Então nós vamos falar sobre instrumentação, essa ciência aí que estuda, tá? As variáveis, né? Aí a transmissão, o registro e o controle, né? Controle aí dessas variáveis. Então vamos ter várias variáveis sendo controladas por meio de instrumentos. Isso é instrumentação e é utilizado muito no meio industrial. Tá legal? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Esclarecemos alguns pontos aí, né, sobre instrumentação. Então, se é novo por aqui, não está inscrito, já faça sua inscrição, porque vai ser bem legal essa série e todo o conteúdo que nós temos aí, né? Uma novidade para você é que teremos aqui o nosso DAPcast, nosso podcast da indústria aí, falando sobre várias áreas da indústria. Então, se não está inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações para ser avisado dos conteúdos novos e já deixa o like, né? Deixa aquele like aí para nós. Até a próxima. Um abraço.